paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Julie. Nós estamos aqui na oração da madrugada, buscando a face do Senhor. Hoje é dia 22/12/2023. Nós estamos perto do Natal. Que o Senhor possa estar aqui. A presença dEle é tudo que nós precisamos. Que possamos orar, engrandecer o nome dEle nessa madrugada do dia 22 e glorificar, porque Ele é santo e bom. Pai santo, fiel e justo, Rei dos reis, Rei da glória, Deus poderoso, grande. Ó Senhor, nos humilhamos na Tua presença, Pai, reconhecendo a Tua grandiosidade, Pai. Nós, Pai, nós não valemos nada, Senhor. Somos falhos, miseráveis, dependentes, Senhor. Em nós, Pai, só há pecado, Pai. Nessa madrugada, Senhor, do dia 22, sexta-feira, Senhor, faltando pouquíssimos dias para o Natal, Pai, nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. Não tira de nós a Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, Paizinho querido. Nós aqui, na Tua presença, nesse dia, nós colocamos diante de Ti, Pai, a nossa vulnerabilidade, Senhor. Como a gente é inconstante, Senhor. Como a gente é infiel. Como a nossa fé, ela oscila, Senhor. Como a gente é fraco, Pai. Miserável, Senhor. Que nós possamos ter a mente de Cristo, a mente do Teu Filho. Ó Senhor, ontem a palavra que veio até nós na pregação foi de Daniel. Que Daniel, ele era persistente, perseverante. Ele foi fiel. Ele foi honesto, reto. Ele foi sábio em todo o tempo, Pai. Ele tinha a mente de Jesus, ele tinha a mente de Cristo. Ele orava, ele jejuava, ele buscava a face de Deus. Ele não se corrompia na Babilônia. Ele não se corrompeu com os manjares, Pai. Ele resolveu se santificar numa terra impura, Pai. Mesmo diante da geografia dele, ele decidiu não se corromper. Mesmo estando cativo na Babilônia, ele decidiu ser fiel ao Deus de Israel. E que o Senhor nos dê esse espírito, Pai, que estava sobre a vida de Daniel. Um homem justo, reto. Um homem bom, que Deus olhou e disse: servo que me agrada, bondoso, fiel, era Daniel. Tanto que ele passou por 3 reinados. 3 reinados ele continuava sendo fiel a Deus. Que a gente possa, assim como Daniel, assim como Jesus, ser obediente a Deus. Que a gente possa nos humilhar diante da potente mão de Deus, porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Agora os soberbos, arrogantes, prepotentes, os vaidosos o Senhor rejeita. Os exaltados o Senhor coloca no pó e na cinza. Que a gente possa nessa manhã se humilhar debaixo da mão de Deus, reconhecer pecado, confessar pecado, confessar que nós somos falhos, pecadores, se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, ter a mente do Filho dele, não se contaminar com esse mundo, com os manjares, com a sujeira do mundo, com a podridão do mundo, com a ganância, com a moda, com o dinheiro, com os ídolos, com a religiosidade que nos afasta de Deus e não permite que a gente vá na intimidade com Deus e faça ajustes.
Porque só conhecendo a verdade que é Cristo a gente pode ser limpo. Só conhecendo a verdade que é Jesus a gente pode sair da sujeira, do chiqueiro, do lixo, do lixão, de águas podres, da lama, e ir para a presença de Deus, ir para a presença de Jesus, que é a verdade, e para o caminho que é Cristo. E quando a gente conhece a verdade nos limpa e nos liberta. Que nessa sexta-feira a gente possa ser limpo, libertos, sarados, remidos. Que haja arrependimento nos nossos corações. Porque o conserto só vai chegar na nossa vida quando a gente se arrepender do pecado, se arrepender da sujeira, da mazela, da lama. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa as nossas fraquezas. A palavra diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem pecado, nem céu, nem inferno, nem demônio, nem anjo. Que nada nos separe do amor de Deus. Que a nossa carne não separe a gente do amor de Deus. O nosso orgulho, a nossa prepotência, arrogância, as nossas mazelas, a nossa raiz de iniquidade, a nossa herança maldita, do nosso pecado, das brechas que a gente dá para Satanás entrar na nossa vida, tocar na nossa história, tocar nos nossos filhos, tocar na finança, tocar na saúde, no casamento. Oh, meu Deus, fecha as brechas em nome de Jesus. Fecha o nosso pecado, a porta do pecado, Senhor. Fecha a porta da iniquidade, Senhor. Que a gente possa, meu Deus, ser moído pelo Teu martelo. Que a gente possa ser moído, Senhor, pelo Teu martelo. Que a gente não seja um caco duro. Um pedaço duro que não se arrepende, Pai. Mas que a gente possa, Deus, ser molhados nessa sexta-feira pela Tua palavra que liberta. Ser molhados por lágrimas, Senhor, que nos humilha diante de Ti. Para que a gente possa viver um novo de Deus. A restauração de Deus. O cuidado do Pai. Ó, Senhor, nessa sexta-feira o nosso coração esteja em Ti, não esteja no mundo. Que o nosso coração não esteja nas coisas de Natal, nas coisas materiais, nas coisas físicas, nas coisas que são passageiras. Mas que os nossos olhos estejam no monte, no Teu monte santo, no monte Sião, na Tua morada, na Tua casa. Que assim diante de Ti a gente se arrependa dos nossos pecados com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que as nossas lágrimas sirvam para molhar, Deus, esse pó que nós estamos. Para que assim o Senhor desça com a gente possa descer num lugar de humilhação. Que a gente possa se arrepender, como Davi disse: Pai, eu pequei contra Ti, somente contra Ti. Contra o céu eu pequei. Meu pecado está diante de Ti e eles são mais do que fios de cabelo na cabeça, Pai.
E aí Davi se humilha diante de Deus e pede: Senhor, me purifica, me lava, para que eu possa ajudar os transgressores, os pecadores a voltar para o teu caminho. E nessa sexta eu peço ao Senhor: ó Senhor, nós somos pecadores, eu sou pecadora, em mim não tem bem algum, Pai. Me limpa, me lava, me purifica, para que assim, Pai, eu possa ensinar aqueles que estão no pecado, Deus. Aqueles que estão longe de Ti, Senhor. Aqueles que saíram da Tua presença, do Teu caminho. Que nessa sexta a gente possa voltar para o centro da Tua vontade. A gente possa se alinhar diante da Tua mão, Senhor. E não buscar as coisas dessa terra, comida, roupa, carro, casa. Mas que a nossa prioridade esteja em Ti, Deus, no Teu reino, na Tua justiça. E eu sei que tudo pode ser acrescentado, Pai. Quando a gente se arrepende, Pai. Quando a gente volta para os Teus caminhos, Senhor. Quando a gente volta a fazer o que é certo, Pai. Que a gente tenha um coração como Davi, Pai, que se arrepende. Que volta para a Tua presença, Senhor. Que a palavra diz que o homem cai, mas é o Senhor que levanta ele do chão, Senhor, da queda. É o Senhor que perdoa as nossas transgressões. Que a gente também possa perdoar o nosso próximo, Deus, para que a gente seja perdoado por Ti. Esse dia, nessa madrugada, nessa oração da madrugada, Pai. Que os nossos anseios, as nossas vontades estejam em Ti, Deus. Perdoa os nossos pecados, Deus, por atos, pensamentos, intenções, palavras. Limpa o nosso interior, Pai. Não queremos ser como sepulcros caiados. Como a palavra diz, brancos por fora e por dentro tá cheio de podridão, Senhor. Cheio de pecado, de mazela, pecado escondido, pecado de estimação. Arranca de nós nessa sexta-feira, Senhor. Foi na sexta-feira que Teu Filho foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Oh, meu Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa Teus servos, perdoa Teus filhos, Senhor. Porque nós somos filhos e a nossa identidade não é de rei do lixo, rei dos porcos, rei da lama, rainha e rei da sucata. Mas o nosso lugar é no Teu reino, na Tua verdade, na Tua justiça. É fazendo conserto diante de Ti, reconhecendo que é pecador, que caiu, que se afastou da casa do Senhor, que desobedeceu Tuas leis, que buscou as coisas do mundo e não as coisas do reino de Deus que são eternas. Porque tudo no mundo é passageiro, o dinheiro acaba, a fama acaba, o carro acaba, a casa fica velha, a roupa é comida pela traça, os bens pelo ferrugem, pelo mofo. Mas a palavra de Deus não passa. A verdade não passa. Nunca vai passar. Que a gente possa ter os nossos olhos na eternidade, naquilo que é eterno. Que a gente possa servir ao Senhor na casa dele, voltar
para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Muitas das vezes por orgulho, arrogância, prepotência, exaltação, por não ouvir Deus falar, por querer satisfazer a carne, a obra da carne. Mas nessa sexta, Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Limpa nosso coração, Espírito Santo, entra e faz morada. Faz morada nos nossos corações, Espírito Santo. Nós te pedimos, entra, o Senhor tem liberdade aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, não permita que a gente seja enganado, porque o Satanás, ele é um engano. Satanás, ele é mentiroso. Ele sempre mentiu. Ele é o pai da mentira. Ele engana. Ele sempre enganou os servos de Deus. Começou pelo engano lá no jardim do Éden. Enganou a serpente, enganou a Eva, enganou Adão. Eles pecaram e destituídos eles foram da presença de Deus por causa do engano, da mentira. Que o Senhor possa, no tempo de provação, de tribulação, que Ele possa nos esconder de toda a trama do inferno, guardar os nossos corações nele, para que a gente não peque contra Deus, não saia da presença dele. Mas em todo tempo que a gente possa estar dando ouvido ao Senhor. E se a gente cair, o inimigo, ele é mentiroso. Ele diz que a gente não pode voltar, mas a gente pode voltar sim. Errou, tenta de novo, pecou, levanta, pede perdão ao Senhor, se humilha diante dele, faz um conserto, pede revestimento espiritual, pede força, jejua, ora, lê uma palavra, fica na presença de Deus, tira um tempo para se derramar aos pés do Senhor, como fez aquela mulher. A palavra diz que a mulher, ela quebrou o perfume aos pés de Jesus. Ela quebrou um perfume que valia o trabalho de 1 ano. Ela quebrou e colocou aos pés de Jesus. Aquela mulher também, que beijava os pés de Jesus, derramava as lágrimas no pé dele e secava com o cabelo. Que nessa sexta-feira a gente possa se derramar aos pés de Jesus, cobrir o pé dele com lágrimas, porque muitas das vezes a gente só chega até Deus e a Jesus para pedir, para saquear os bolsos dele, para pedir o que a gente precisa. Mas que nessa sexta-feira seja uma sexta-feira de conserto, uma sexta-feira de humilhação aos pés de Deus. Que a gente possa se arrepender aos pés dele, molhar com lágrimas os pés dele e secar com os nossos cabelos. E pedir a ele ajuda, revestimento do alto, confessando que a gente é pecador, que em nós não há bem nenhuma no seu pecado, e que a gente quer voltar para o centro da vontade dele, para o caminho. Que muitas das vezes a gente sai da rota, desalinha, como um carro desalinhado, ele fica torto, ele fica indo para lugares que não é para ele ir, porque tá fora da vontade de Deus, tá desalinhado de Deus. Que
que nesse dia 22 haja um alinhamento na nossa vida diante de Deus, uma humilhação, confessando o pecado, chorando aos pés de Deus, porque Ele não rejeita. Aquele que é quebrantado, contrito, aquele que tem um coração limpo, puro, humilde, manso, aquele que se humilha. O Senhor tem poder para mover e para fazer algo novo. Aleluia. Que nunca nos falte lágrimas, que nunca nos falte fogo, brasa do altar para queimar, lenha para queimar, porque é a nossa lenha queimando diante de Deus no altar dele, a gente como sacrifício, um sacrifício que agrade a Deus. O Senhor não rejeita. Quando a gente se arrepende, volta para os caminhos do Senhor, porque aqui não tem super crente, aqui não tem pessoas que são como poderosos, mas aqui existe uma pessoa quebrada que precisa da misericórdia e da graça do Senhor sempre. Nós somos falhos. Dependemos do Senhor em todo tempo. O Senhor me colocou no meu coração a parábola do filho perdido, do filho pródigo, que está lá em Lucas 15:17. A parábola da ovelha perdida. A parábola do filho pródigo, perdão. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: eu quero a minha herança, parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com lavagem de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Se você se sente como alguém que desperdiçou a vida, tudo o que tem a fazer é virar-se, dar um passo rumo ao lar. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Quando aproximou-se da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Ele respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas novilho gordo para ele. Disse o pai: o meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Mas aqui nós vemos um filho que queria a sua herança, porque ele achava que ele sabia tudo. Ele achava que ele estava preparado para receber aquele dinheiro. Ele achava que tudo que ele ia fazer ia dar certo. Ele achava que ele tinha condição de sair da presença de Deus, da presença da casa do Pai, do cuidado do Pai, da autoridade do Pai e fazer a vontade da carne. Só que o coração do homem é enganoso. A gente pensa que vai fazer e vai dar certo. A gente pensa que distante de Deus há alguma possibilidade pra gente, mas a palavra diz que o pecado traz morte, né? O pecado traz morte, mas a obediência traz vida e paz. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Mas o caminho do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E quando a gente decide tomar um caminho que não é do Senhor, sair da presença dEle, há consequências, há perdas, há morte em áreas da nossa vida. E esse homem aqui, ele vai para o mundo achando que se ele saísse do campo, onde ele trabalhava com o pai, na casa do pai, ouvindo a direção do pai, a sabedoria do pai, recebendo os direcionamentos, recebendo o amor do pai, ele seria feliz. E ele foi para um lugar errado, ele queria mais dinheiro, ele achava que ele ia empreender, que ele ia ficar rico. E começou a olhar para as coisas que são passageiras e não para as coisas que são eternas, as coisas que são do reino de Deus. Moveu os olhos dele para as coisas que não têm valor. Preferiu sair da presença, do cuidado, do amor, porque a palavra diz que em Deus nós somos protegidos, em Deus nós temos livramento, em Deus nós vencemos as batalhas, porque tudo que Deus quer nos proteger, tudo que Deus quer nos dar livramento, para que a gente não sofra, para que a gente não tenha perda financeira, perda da saúde, perda dos filhos, perda do casamento, mas a gente escolhe o caminho errado, o caminho que leva à morte, à perdição, o mal. Que nessa sexta-feira a gente possa refletir na vontade de Deus, no caminho que é Cristo, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o caminho que é Cristo nos leva à libertação.
é um caminho de vida, de paz, de livramento, de amor. Enquanto o caminho do mundo é morte, é separação de Deus, é separação de Cristo. E aí aqui o filho reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante lá, ele desperdiçou. E muitas das vezes a gente desperdiça o tempo, os anos, a força dos nossos braços, com coisas que a gente não devia, com caminhos que a gente não devia ir, com pessoas que a gente não devia estar. E ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Que longe de Deus, longe do cuidado dele, o inimigo vem e saqueia a gente. Saqueia a nossa bolsa, é a bolsa furada, é o saquetel furado. Tudo que a gente coloca, o ladrão vai lá. O diabo vai lá e toma da gente. Que nesse dia o diabo não toque no que é nosso. Que a gente possa voltar para a casa do Pai. Que a gente possa voltar da onde a gente caiu. Porque a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. Cair é muito fácil. Sair da vontade de Deus é muito fácil. Às vezes uma coisa errada que a gente faz. E aí um abismo chama outro abismo. Que chama um outro abismo. E esses abismos nos levam para longe da vontade de Deus. Longe do amor de Deus. Longe da casa do Pai. E todo pecado tem consequência. E a consequência aqui foi ele perder a presença de Deus. Ele sair da casa de Deus. E muitas das vezes a gente faz isso. Perde a presença, sai da casa de Deus, sai das ordenanças. E aí vai para lugares distantes. Gasta tempo, gasta dinheiro, gasta tudo que tem. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. O porco, ele fala do pecado, né? Da sujeira. Quando Jesus vai para Gadara, o Satanás pede, o endemoniado gadareno estava cheio de legiões de demônio. E aí o diabo pede para ir para os porcos. E aqui esse homem, ele vai cuidar de porco. Porque é nesse lugar que Satanás quer que a gente esteja, num lugar sujo, em meio à sujeira do pecado. Porque o pecado nos separa do amor de Deus. Enquanto Jesus nos une, o pecado, o diabo, a nossa carne, nos separa de Deus. E o porco aqui fala da sujeira. A sujeira do pecado. E a gente lembra da passagem lá do Gadareno, onde Jesus vai expulsar os demônios daquele homem que vivia em túmulos, que vivia se machucando com correntes, manifestando aquele monte de legião de demônio. E aí a gente vê aqui também o filho pródigo entre os porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo-se, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Porque o inimigo faz a gente perder. Que nesse dia o Senhor possa fechar as portas do pecado da nossa vida. Que Ele possa fechar as brechas. Que Ele possa dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. Que possa haver conserto. Que nessa madrugada assim como aquele jovem, quando estava no meio dos porcos, ele caiu em si. Isso quer dizer que ele estava numa situação em que ele perdeu completamente a direção. Perdeu a visão, perdeu a audição. E que hoje o Senhor possa nos devolver, Pai. Devolva a nossa audição, devolva a nossa mente. Coloca, Senhor, o capacete contra os dardos inflamados do maligno. E que a gente não coma no meio de porcos, Senhor. Mas que a gente esteja na casa do Pai, ouvindo o Pai. Vivendo o cuidado, a proteção divina. A proteção que tem por estar debaixo do amor de Deus. E que a gente possa voltar, Deus, da onde a gente caiu. Que o Senhor possa limpar os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração. Que o Senhor feche a porta da carne, do pecado, a porta de Satanás. E que a gente possa abrir a porta do Espírito Santo, do coração, para o Espírito Santo entrar, fazer morada, falar com a gente e a gente ouvir e obedecer. Porque uma das coisas mais difíceis é ouvir e obedecer. Porque a gente quer fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. E o querer nosso não é o querer de Deus. E esse homem, ele só entende que ele perdeu tudo, que ele perdeu tempo, que ele saiu de um lugar precioso para ir para um lugar de sujeira. Quando ele lembra que na casa do Pai tem comida de sobra. Na casa do Pai tem fartura. E ele morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei. Então ele teve que, do caminho que ele saiu, ele teve que voltar. Eu volto para o meu Pai. E eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então aquele confessa pecado. Ele confessa que ele errou. Pequei, Pai. Eu pequei contra o céu e contra ti. Todo pecado que a gente comete é contra Deus e contra o céu. Todo. Não sou mais digno. Ele reconhece que ele é indigno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Então, não é Deus que vai nos buscar, mas é a gente que volta no caminho que fez, no caminho errado que fez e vai para o caminho certo. Vai para o caminho da luz novamente. Vai para o caminho que é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Jesus é o caminho. A igreja primitiva era chamada de caminho. Então, o pai está lá na casa dele, esperando ele, desde o dia que ele saiu de casa. E a palavra hoje nos diz: desde que nós saímos de casa, nosso pai
Deus está à nossa espera para voltar para casa. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Tem amor na casa do Pai. Existe compaixão na casa do Pai. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo reconhece o pecado. E muitas das vezes a gente desperdiça a vida. Mas tudo que tem para fazer é virar-se e dar um passo rumo lá. Voltar. Da onde caiu, da onde nunca deveria ter saído. Mas o pai disse ao servo: depressa, traga a melhor roupa. Enquanto Satanás tira a nossa roupa, suja a nossa roupa, o Senhor nos dá uma roupa limpa, uma roupa nova. Porque na presença de Jesus até a tristeza salta de alegria. Então ele traz uma roupa limpa, nova, e coloque um anel. Anel fala de aliança. No dedo e calçado nos pés. O calçado, no livro de Efésios 6, fala o calçado da prontidão do Evangelho da paz. Tragam um novilho gordo e mate-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Na casa do Pai tem alegria, tem festa. Enquanto no pecado, a ilusão, a mentira, engano, na casa do Pai tem festa, tem anel, tem roupa limpa, tem calçado. Olha a diferença. Tem o que é verdadeiro, o inimigo é falso. É uma falsa paz, é um falso tempo. Depois vai todo mundo embora. Ele jogava, ele tinha amigos, tinha as prostitutas que ele gastou dinheiro, ele desbanjou tudo que ele tinha, até ele ficar sem nada. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Tudo que ele quer é ver a gente sem nada. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Então, que nessa sexta-feira a gente pode se arrepender de estar longe da casa do Pai, de ter tomado o caminho errado, de ter desperdiçado tempo, dinheiro, recurso para coisas inúteis, para estar do lado de pessoas que não valem a pena, comendo o que não vale a pena, porque Deus, Ele quer que a gente seja reino e sacerdote dele. E o inimigo cega o entendimento, surda os ouvidos, para que não haja conserto. Porque ele não quer ninguém salvo. Ele quer destruição da nossa vida, família, finança, celeiro, ministério. Mas nessa manhã, nessa madrugada, eu profetizo vida. Eu profetizo que tudo que está morto ressuscite. Que Jesus ressuscite os mortos. As áreas mortas, as pessoas mortas. Porque o inimigo diz que não tem mais jeito. Mas é mentira dele. Há jeito sim. Há jeito sim. Um anel do dedo, calçado nos pés, traga um novilho gordo, matem e vamos fazer uma festa e alegrar, pois este meu filho estava morto. E começaram a festejar o seu regresso. Que a gente possa, a palavra diz que ele, caindo em si, ele ainda não tinha entendido o que ele fez. Só depois que ele perdeu tudo, que ele entendeu
que ele estava no lugar errado. E que os nossos olhos, nosso coração, nossos ouvidos, nosso entendimento possa se abrir, que a gente caia em si e volte para a casa do Pai. Volte para o lugar da bênção. Volte para o lugar da proteção. Volte para o lugar de roupas limpas e puras. Volte para o lugar onde nós somos chamados de filhos, onde tem anel, onde tem aliança conosco, onde tem calçado, onde tem festa, novilho, comida à vontade, proteção. Mas antes é necessário um conserto. Eu profetizo conserto aqui. Conserto da surdez, da cegueira espiritual. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Conserto, arrependimento, confessar pecado, sair da mentira, do engano e ir para a verdade que é Cristo. E lá Ele nos limpa. Lá Ele nos dá roupa nova, limpa, pura. Lá Ele nos purifica, nos poda. E que a gente possa se humilhar, descer a casa do oleiro, ir para um lugar de humilhação e deixar Deus trabalhar na nossa vida, para a glória do nome dEle. Aleluia, igreja. Um dia abençoado, cheio da presença, ouvindo a voz de Deus e obedecendo, para que a gente viva o melhor na terra, coma do melhor da terra, vista o melhor da terra, tenha a maior proteção, o maior carinho e amor do Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.